Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu, Cássia Queiroz, terapeuta, estou aqui para substituir a Brenda por um curto período. Já já ela está de volta e hoje eu vou bater um papo com a Sara Battistelli. E eu não vou falar o que ela faz, porque ela vai se apresentar e vai contar para a gente sobre esse trabalho maravilhoso que ela desempenha. Queria que você se... Bem-vinda, viu, ao podcast. Cássia. E eu queria que você se apresentasse. Quem é Sara? Então, sou a Sara Battistelli, eu sou neuropsicopedagoga, psicomotricista, tenho uma atuação como professora, né, há mais de 15 anos, em torno de 20 anos, mais ou menos, e hoje meu foco principal é a atuação clínica, né, que eu tenho meu espaço de atendimento, e estou aí ajudando a crianças, famílias, a tornar esse processo de aprendizagem mais leve e prazeroso. Professora de ensino fundamental. Ensino fundamental. Isso, eu tenho meu cargo de professora também, né? E agora estou desempenhando aí esse atendimento clínico também. Que maravilha. Fala, como que é o seu trabalho? Com o que especificamente que você trabalha? Como que você desenvolve o seu trabalho? Então, meu público são crianças, né? Adolescentes também, que têm alguma queixa em relação à aprendizagem, né? Pode ser uma dificuldade, ou pode ser que a criança não está, assim, não atingindo o seu máximo potencial de desenvolvimento, ou está com alguma resistência no processo de aprendizagem, né? Então, eu atuo com as crianças e com a família no processo de terapia mesmo, sabe? É diferente do processo de ensinar, da aula particular, essas questões que também são muito importantes, mas é um processo terapêutico em que eu vou avaliar a criança, vou saber as reais necessidades dela, vou entender o ponto de partida para que esse aprendizado possa fluir de uma maneira leve e efetiva, né? Porque o aprendizado, na verdade, pode ser só porque eu não gosto também, né? Sim, porque você precisa fazer uma análise. Sim. Mas se uma criança apresenta uma resistência à aprendizagem, porque a gente nasce com o cérebro assim, receptivo para aprender. Então, se uma criança tem esse bloqueio, essa resistência, algo está acontecendo aí que está gerando essa dificuldade ou essa resistência com relação à aprendizagem, entendeu? Então, a gente tem que entender o que está doloroso nesse processo, o que está difícil, qual que é a causa disso. Até o desinteresse? Sim, porque a gente fala muito, né, com relação não aprende porque é falta de interesse. Mas o aprender, quando ele é bem posicionado, ele é prazeroso. A gente nasceu, o nosso cérebro está ali pronto para receber. Quando o recém-nascido nasce, né, as ligações do cérebro dele são mínimas e vai crescendo e vai ampliando cada vez mais. Mas pode ser que nesse processo, né, a criança vai crescendo, ela encontra alguma barreira. E que essa barreira torna um empecilho. E a gente tem que entender
e mostrar para essa criança o quanto é prazeroso aprender, o quanto é prazeroso desenvolver. Aí essa preguiça, esse desinteresse vai ficando de lado e ela vai conseguindo os avanços necessários. Quanta diferença, né? Sim. Da geração da Sim. qual eu fui, que a maioria não estudava, né? A maioria não. Uma grande quantidade de pessoas desistia do estudo. Ou por condição, ou por desinteresse, né? E que não tinha profissionais capacitados, por exemplo, para poder, no mínimo, tentar fazer com que despertasse esse interesse, né? E a culpa era de quem? Era nossa, né? Que era preguiçoso, vamos dizer, eu como estudante, você como estudante naquela época. Sim. Mas o processo de aprendizado, ele não envolve só o aprendente, né? A criança que está aprendendo. Ele envolve todo um sistema escolar. E aí, quando ocorre esse processo do não aprendizado, a culpa vai direto para a criança. Mas o processo não é feito só com a criança. Tem toda uma rede, né? Tem todo um sistema por trás disso. E aí a gente tem que entender e colocar na balança onde que está o papel de cada um, fazer esse equilíbrio, porque é direito de toda criança aprender. Mas aí você tocou num ponto delicado, que antigamente as professoras até batiam, né, os alunos. Hoje eu percebo, apesar de não ser mãe, mas acompanho de perto, eu percebo que a escola não quer ter problema com o aluno. Não quer ter problema, não quer ter dispêndio de energia com o aluno. Então, em qualquer detalhe, se o aluno é um pouquinho mais serelepe, aí eles indicam que a mãe faça uma pesquisa, que também pode ser verdade. Mas, assim, será que essas aí, para ver se a criança é autista, ou se a criança tem TDAH, ou tem TOD, qualquer um outro transtorno, assim, para justificar um comportamento que, às vezes, eles não estão dispostos a lidar? Sim, Então, onde que vai acontecer esse equilíbrio? A pergunta é essa, porque eu, como mãe, se eu fosse, eu estou investindo, né, na qualidade de vida do meu filho e a escola não faz o papel dela. Sim, aí precisa de uma distribuição de papéis, né? Cada um fazendo a sua parte para que isso ocorra da melhor forma. Porque pensa bem, a criança é o cérebro imaturo de todo esse processo. Nós somos adultos, né, somos capazes de discernir, eu como mãe, a escola como instituição, né, os adultos que estão lá, eles sim são capazes de ter a conscientização, né, de ter, vamos dizer assim, a elaboração de ideias, porque a criança não é capaz, ela é a expressão de um comportamento, de um desajuste, seja em casa, seja na escola, né, o comportamento dela expressa talvez o descontentamento dela em relação a tudo isso. Então, cabe à escola, cabe à casa, né? Os pais, achar como resolver todo esse processo. E em muitos momentos vai precisar de um apoio extraescolar mesmo, né? Porque tem crianças que precisam desse suporte a mais, porque talvez na escola, o que é oferecido na escola não é suficiente. Para o despertar. Para o despertar. Aí tem que ser apoio de um profissional, a parte mesmo. De um apoio extraescolar. Que vai despertar na criança o interesse, né? Sim. Porque eu lembro da minha época falar muito dessa questão do desinteresse ou da dificuldade de aprendizagem, até uma questão de visão, né? Aí era porque não estava precisando usar óculos, ninguém percebeu que a criança estava precisando usar óculos. E às vezes apenas a dificuldade na visão, ela provoca todo um desajuste comportamental e tudo mais. E também, que hoje eu percebo com muito mais frequência, a falta não tinha tanta ligação com esses transtornos, né? Sim. Na minha época não se falava desses transtornos, e eu acredito que existia desde sempre. Sempre existiu, né? Sempre existiu, mas a gente não tinha esse amparo teórico tão grande, esse estudo tão grande, né? Hoje muito se fala sobre saúde mental, né? E isso é um ganho muito grande, né? É um amparo para essas crianças, é um amparo para a escola, para a família. Gera possibilidades de acolhimento, de entendimento, né? De criação de expectativas diante dessa criança. Olha o peso que uma criança carrega, né? De ter que seguir aquele padrão.
sendo que ela tem um funcionamento diferente. Isso faz muita diferença. Sim. Eu atendi uma mãe que descobriu agora, a filha com 19 anos, que a filha tem um nível 1 de autismo. Que justificou vários dos comportamentos Sim. que ela teve e que a mãe chegava até a castigar. Uma criança né? autista, por Pela exemplo. falta de conhecimento, né? Sim, uma criança autista, ela tem uma questão sensorial muito forte. Sim. Imagina isso no ambiente escolar. A campainha, criança gritando, né? A professora tentando chamar a atenção. Chamando a atenção, tendo que seguir aquele padrão que para ela é muito. Aí gera desregulação emocional, comportamento inapropriado. Se a gente passa a entender que aquela criança tem um limite em relação ao som, tem um limite em relação ao toque, a gente passa a respeitar tudo isso, né? A gente gera a possibilidade dela dar um intervalo para descanso mental, para respirar, para sair do ambiente de sala de aula, né? Tudo isso gera possibilidades para o desenvolvimento dessa criança. E isso durante muito tempo, né? Foi gerado como se fosse desajuste comportamental daquele indivíduo. Ai, quantos apanharam, É, não é? sim. E quantos não evoluíram, deixaram Sim, de evoluir, retrocederam, não estudaram, né? por causa de uma dificuldade que podia ter sido a tempo... Um olhar, né? Era apenas um olhar em relação a tudo isso. Vista né? a tempo e, né, ter feito com que fosse diferente, né, o resultado. Tem vários transtornos, né, que afetam a nossa aprendizagem. Eu queria que você falasse pra gente sobre esses transtornos, porque está muito focado no TDAH, né, o autismo, TOD, mas eu imagino que tenha mais, né? Sim. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando uma criança procura, né, quando uma família procura ajuda, a gente tem que entender se ela teve acesso ao ensino de uma maneira efetiva, né? Porque, às vezes, aquela criança está com lacunas na aprendizagem, está com dificuldade de aprendizagem por não ter sido oferecido o que ela precisava no momento certo. E ela foi crescendo e foi gerando lacunas, prejuízos educacionais e gerou toda essa dificuldade. Antes de você me falar dos transtornos, Sim. Eu acho que seria interessante você explicar em que eu preciso prestar atenção. Por exemplo, porque às vezes não é tão somente uma dificuldade de aprendizagem. Porque a gente sabe que, senão não existiriam pessoas mais inteligentes umas mais que as outras, Sim. na minha opinião. Não sei se estou falando besteira. Não. Né? Então, às vezes, não é só uma questão de aprendizagem, porque talvez o meu filho não seja o mais inteligente, né? Mas no que eu preciso prestar atenção para que eu tome a decisão de procurar uma ajuda para saber se há algum transtorno? Preciso olhar se a criança está desmotivada, desinteressada, acompanhando o ritmo da turma, se ela está acompanhando ali a faixa etária da turma. Eu preciso ver se o olhar dela em relação a aprender, a autoestima. Ah, eu sou um burro, eu não consigo nada, né? Se ela está se achando incapaz. Porque quando a gente se sente apto, que a gente se sente capaz, o aprendizado ele flui de uma maneira muito mais leve. Então a gente tem aí um problema que pode ser a dificuldade ou pode ser a desmotivação, que isso é o quê? É um sintoma. É um sintoma, assim como a febre é um sintoma de alguma doença, né? Aí no caso a gente não está falando de um processo de aprendizagem, mas a gente quer dizer essa dificuldade. Qual é a causa dessa dificuldade? Aí a gente pode pensar, pode ser uma questão atencional, pode ser uma questão comportamental, né? Porque às vezes é difícil acessar a criança. A gente tenta acessar através ali, passar para ela o conhecimento, mas o acesso está difícil. Mas cabe a mim gerar estratégias para acessar de alguma forma. Qual que é a zona de interesse dele? Como que eu faço para dar aquele primeiro acesso, para me atingir ele de uma forma positiva? Por isso que eu falo que eu atuo de uma forma assim, terapêutica, porque cada ser é único. Sim. Então, cada criança que chega para mim, eu não tenho receita de bolo. Não, os atendimentos são bem individuais. São bem individual mesmo, cada um é de uma forma. Sim. Tem criança que eu vou usar uma estratégia, tem outra que é completamente diferente, tem criança que eu tenho que rodopiar no chão com ela, mas eu preciso acessá-la. E depois que eu acesso, a coisa flui assim de uma forma
tão boa que a gente já começa a sentar na mesa, a gente já começa a fazer, sabe? Mas eu precisei de me desdobrar, de usar todo o conhecimento, né? Que tem muito conhecimento da parte científica, da parte pedagógica. Então, eu precisei de reunir tudo isso, colocar muita energia, sentar, estudar, rever, até achar um ponto com que essa criança vai. E ela vai em tudo. Porque meu foco não é a emoção, não é o comportamento, mas tudo flui. Porque ele está com outra visão em relação a ele. Então, isso que a gente tem que prestar atenção. Porque aprender é gostoso. Hoje que a gente é adulto, a gente descobriu isso. Mas como era lá na nossa infância? Como foi custoso, como foi difícil. E também ter consciência que existe todo um processo antes de você escolher aquilo que você quer fazer, né? Sim. Porque hoje, por exemplo, eu não preciso aprender de tudo. Hoje mas você a gente escolhe. precisa passar por isso, né? Por tudo. E a criança também, ela não precisa ser boa em tudo. A gente tem que entender que vai ter pontos fortes e pontos que não são tão fortes assim. Tá tudo bem. É muito importante a gente falar sobre isso. Né? Eu sou boa em redação, eu não preciso ser excelente em matemática, mas eu preciso ter aquele equilíbrio, porque como adulto a gente tem essa noção no trabalho da gente, a gente não gosta de fazer tudo, tanto mas que a gente faz opção, faz né? a opção, mas dentro da nossa opção ainda tem coisas que a gente às vezes não quer lidar com o financeiro, mas a gente precisa de lidar com a parte financeira. Então, a gente precisa de tudo um pouquinho. A gente precisa do conhecimento. E fazer a criança entender isso. Porque, às vezes, ela se frustra tanto pensando naquilo que não é boa, que ela esquece do que ela é boa. Sim. Que ela esquece. Às vezes, ela vai falar sobre a capacidade dela de fazer cálculos mentais ali. Mas como você é boa para falar? Como você é boa para expor no seu desenho? Como você desenha bem? Que o desenho exige uma capacidade visoespacial muito grande e é um tipo de inteligência. Então, isso é importante, a gente valorizar os feitos da criança. E começar desde cedo faz total diferença na vida adulta. Sim, com porque certeza. Hoje, o que aparece para mim de pessoas que conseguem dizer suas piores qualidades, seus defeitos, mas não conseguem dizer suas qualidades, porque ela não consegue perceber naquilo que ela é boa também. Sim. Né? Muita dificuldade. Muita dificuldade. Aí eu imagino como que não foi essa infância, né? Como que, não que tivesse ouvido só críticas, mas que não tenha sido motivada. Não tenha sido explorada aquilo que ela é boa. Sim. Não tenha sido elogiada, não tenha sido enaltecida, né? Sim. E isso é muito importante, porque quando a criança, ela pega para ela que ela é capaz, gente, mas parece que é uma transformação que acontece. E aí ela vai querendo cada vez mais. Ela sente a cada momento de aprendizado um novo desafio, um novo aprender, sabe? Uma nova visão. Quando você pega uma criança que não sabia ler e começa a ler, gente, ninguém segura mais. Sai assim, olhando todas as plaquinhas da rua. E começa, aí ela melhora na matemática, ela melhora na história, na geografia. Porque ela tá sentindo, ela tá percebendo o quanto ela é capaz. E o cérebro humano é assim. Quanto mais a gente vai lá, incentiva, mais ele fica receptivo. Verdade. Né? É um músculo que precisa ser exercitado. Sim, como a gente não vai para academia, vai ficando cada vez... Não é a mesma coisa. E os transtornos, né? Então, quais são esses transtornos? A gente tem os transtornos do neurodesenvolvimento, que não são transtornos específicos da aprendizagem. Eles podem ou não afetar a aprendizagem, né? Como o TDAH. Não é toda criança TDAH que tem dificuldade de aprendizagem. Eles normalmente são pessoas inteligentes, são pessoas com um nível cognitivo muito bom. Por que ocorre esse desajuste na aprendizagem com TDAH? Devido à dificuldade de focar, de colocar atenção, ou um comportamento muito impulsivo, muito agitado, que faz com que ele não consiga parar ali para centrar. Né? Então, é comum uma pessoa com TDAH ter desajustes no aprendizado, mas não é regra. Nós vamos ter que fazer um intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho falando desse assunto que muito me interessa. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi,
seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Estamos de volta hoje batendo um papo super interessante com Sara Battistelli, que trabalha com a questão dos transtornos que afetam a aprendizagem, né? Isso. Então, você estava falando sobre o TDAH, né? Isso. Que o TDAH nem sempre vai afetar, mas é comum, né, devido às questões comportamentais e atencionais envolvidas nesse transtorno. Mas uma pessoa com TDAH, ela é capaz de tudo. O que ela precisa? Ela precisa de um direcionamento. Conseguindo isso, Cássia, flui, né? E aí ela auto se aceita, ela tem suas percepções do seu funcionamento. Porque o que acontece com o cérebro TDAH? Anatomicamente é igualzinho ao nosso, né? É humano, um cérebro humano, mas tem um funcionamento diferente. Uhum. Então tem como a gente se organizar, criar estratégias para que a vida, o aprendizado possa fluir de uma maneira tranquila, uma maneira, vamos dizer assim, esperada, né? E aí, nós temos também outros igual o TEA. O TEA também não é um transtorno da aprendizagem, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas que pode afetar a aprendizagem, principalmente se vir com alguma comorbidade, né? Que pode ser o TEA associado ao TDAH, o TEA associado à deficiência intelectual. Aí nós vamos ter mais prejuízos de aprendizagem se for nesse sentido. Uhum. Né? O TEA associado a uma dislexia, mas o autismo por si só não é regra de ter um problema de aprendizagem, mas pode ocorrer, né, devido ali a não entender umas regras sociais, a ter um comportamento. Então acontece principalmente quando se tem comorbidades, mas o TEA por si só, a gente tem assim figuras ilustres, né, que tem o autismo e às vezes acontece o quê? De uma inteligência acima da média também, é comum, né? Que pode estar associada a altas habilidades. Desmistificando Sim. que o transtorno não tem nada a ver com inteligência. Não. Pode afetar, como você disse, por causa de algumas comorbidades, de comportamento até, né? Sim. Porque o TEA, por exemplo, a maioria tem alguns comportamentos mais introvertidos, por exemplo, a dificuldade mais, na socialização, na comunicação, exato, alguns comportamentos padronizados, né? Associados até ao toque, né? Sim, porque ele é metódico, né? O mesmo comportamento, as manias, às vezes até uma questão motora, uma estereotipia motora, comportamental. E as pessoas precisam entender que não tem nada a ver com inteligência, Sim, assim. Ter essa consciência até para ajudar no desenvolvimento do filho, né, da pessoa. É porque existe um padrão, né? A escola, a sociedade tem um padrão ali. E tudo que sai desse padrão gera muita estranheza. Mas a gente tem que entender que não necessariamente tem que ser daquela forma. Né? Então a gente precisa ter esse conhecimento, ter essa abertura, agregar cada vez mais. Ô Sara, antigamente tinha pouco diagnóstico. Uhum. Hoje eu sinto também que tudo está voltado para o diagnóstico, Uhum. né? E nem sempre é. Às vezes é só uma criança
levada, Sim. né? Mas quando a gente consegue o diagnóstico quando criança, então a gente consegue, o pai, a mãe ou a rede de apoio, fazer um desenvolvimento mais, que palavra que eu posso usar? Mais adequado. Sim. E quando o diagnóstico é feito na vida adulta? Aí o adulto vai carregar uma série de desajustes emocionais ali que vai ter que lidar de alguma forma com aquilo. Porque, assim, lidar com um turbilhão interno, vamos dizer assim, uma pessoa TDAH, uma pessoa autista, né? Gera ansiedade, né? Gera incômodos emocionais. Então, quando a gente tem esse diagnóstico precoce, a gente tem muito mais possibilidades, não só de aprendizagem, mas possibilidades de conforto emocional também, né? Porque imagina só, uma criança com dificuldade de socialização, comunicativa, né? Com dificuldade na comunicação, ela passar por tudo isso, né? Aí vai ser tida como esquisita, como uma criança fechada, e a gente entender que é só uma forma de funcionamento dela. Né? Uma criança TDAH, por exemplo, desorganizada, né? Atrapalhada, agitada, o tempo que ela precisou de lidar com essas pontuações, né? Com a sociedade pontuando, dizendo que ela era a origem do problema, como na verdade ela precisava ali de um direcionamento. É sempre TDAH ou eu posso ser TDA? Na verdade, a gente sempre usa o termo TDAH. Sim, mas a hiperatividade sempre vai estar presente? Não. Ele tem 3 formas de apresentação, né? Predominante hiperativo impulsivo, predominante desatento ou forma combinada, em que tem as características dos dois, né? Então, nem sempre uma pessoa com TDAH vai ser agitada, nem sempre. Ah, tá. É vista como aquela pessoa assim que vive no mundo da lua, sabe? Assim, lerda. Agora, eu tenho visto muito nas redes sociais, assim, as pessoas se autodiagnosticando. E aí eu fui perceber que, aparentemente, todos nós temos pelo menos uma característica do TDAH. Mas isso não é suficiente para me denominar com TDAH. Não. O índice, ele é vamos dizer assim, expressivo, porque existe mais ou menos 10%, 5 a 8% da população com TDAH, né? Mas para se enquadrar no diagnóstico de TDAH, a gente tem que ter ali um número de características que existe, né? Um protocolo, DSM-5-TR, que tem ali as características, eu preciso me enquadrar ali no número, numa quantidade mínima de características, e o tanto que essas características vão influenciar na minha vida, no dia a dia. Então, assim, todo mundo tem um pouco de características, né, que envolvem o TDAH, não só do autismo também, sim, né? Sim. Mas para me enquadrar dentro do transtorno, eu preciso ali de ver o quanto aquilo se expressa na minha vida e o quanto que traz prejuízos na minha vida diária. Ah, isso é perfeito, porque o que eu tenho visto de autodiagnóstico, e às vezes é uma característica. Às vezes são algumas características, ou às vezes é um momento que a pessoa está passando, né? Porque uma questão de ansiedade, por exemplo, muitas características vão bater ali, são parecidas, mas é o momento que a pessoa está passando. Sim, tem todo um contexto, né? Para ser TDAH, tem que se manifestar, né? Ali por volta dos 12 anos ou até antes, e tem que ter ali um prejuízo no dia a dia. Agora, você faz o diagnóstico focado, o seu trabalho é focado no aprendizado, mas eu imagino que você não tenha muita escapatória da questão emocional da criança, principalmente. Né? Você indica para um outro profissional ou você mesmo trabalha essa questão emocional da criança? A gente encaminha e até dos pais, né? Sim. A gente, toda a parte de aprendizado, né, acaba gerando uma conexão ali com a parte emocional e que acaba desenvolvendo essa parte também. Mas quando a gente percebe fragilidade emocional, a gente já encaminha. E a questão do diagnóstico também a gente encaminha para um neuropediatra, né? Porque vem para mim, faço a avaliação, levanto a hipótese diagnóstica e já faço o encaminhamento, porque é o médico que vai dizer, né, se é ou não,
né, o transtorno, e tudo que é envolvido, a parte da fala, da comunicação, eu encaminho para uma fono, né, a parte emocional. É todo um trabalho em conjunto. Multidisciplinar, sabe? E essa partilha entre os profissionais, ela, assim, é muito importante. Muito importante. Qual a importância do seu trabalho na escola, por exemplo? Será que uma parceria direta ia funcionar? Com a escola, eu faço esse trabalho em parceria. Eu nunca trabalho sozinha. Porque às vezes a família não tem condições de fazer esse trabalho multidisciplinar. Certo. Então eu envolvo muito a família no processo de aprendizagem, no meu processo terapêutico com a criança. Então, assim, a escola, né, entra em contato, seja em reunião, seja em relatório, seja por WhatsApp, estou sempre em contato com a família, com a escola, porque imagina, nós temos ali 50 minutos para ministrar aquele tempo ali com a criança, e isso precisa estender para o dia a dia da criança. Então, essa extensão eu faço com orientação de pais, com plano de estudo para ser feito em casa, com plano de estudo para ser partilhado com a escola. Então, é um trabalho em equipe, e por isso que a gente tem alcançado tão bons resultados. Uhum. Porque ele não fica só comigo, sabe? Comigo e a criança naquele momento. Mas o seu atendimento não é na escola, né? Não, ele é em casa, no meu espaço de atendimento, Onde né? que é seu espaço? É na Cléria Bernardes, né? E lá eu faço atendimento com a criança. Uhum. Mas sempre com a parceria dos pais, estendendo também essa parceria para as escolas. Sim. Oh, que maravilha. E assim, os resultados assim são muito bons, sabe? Faixa etária, tem uma faixa etária que a criança deve ser inserida nesse atendimento, por exemplo? Ô, Cássia, quanto tempo eu tenho que esperar? Porque às vezes eu não percebi ainda, né? Mas quanto tempo eu vou conseguir o efeito que o seu trabalho desempenha em qualquer faixa etária, sabe? Se eu descobrir mais cedo, melhor. Mas eu consigo um resultado positivo se eu descobrir mais tarde também? Sim, eu tenho crianças assim com 12 anos que estão alfabetizando agora. Que aí a gente foi a investigar, era uma criança com dislexia. E aí ela travada, né? A criança travada, que não conseguia aprender a ler, resistente a ler, hoje já lê textos. O dislexo, ele troca as letras, não é isso? O dislexo é uma dificuldade pontual na leitura, né? A dislexia é uma dificuldade pontual na leitura. Normalmente são crianças com potencial cognitivo bom, mas que têm aquela dificuldade específica no processo de leitura. Aí nós temos a desortografia, que é um processo específico na escrita. A descalculia, esses que eu estou falando, tudo são transtornos específicos da aprendizagem. A descalculia, que é uma dificuldade na matemática. A disgrafia, que é uma dificuldade na coordenação motora da escrita ali, aquela letra ilegível. Então, assim, é claro que quanto antes, menos prejuízo na aprendizagem emocional. Imagina uma criança que chega aos 12 anos e que com 12 anos ela está iniciando o processo de alfabetização. Imagina o que essa criança não sentiu, não viveu até aí. Mas sempre é tempo. Você disse que é professora também. Você tem algum cargo ainda em escola? Sim, eu ainda mantenho meu cargo na escola. Qual escola você dá? Madre Santa Face. Eu estudei lá. Ai, saudosa. Você tem um livro lançado? Eu tenho 2 livros lançados. Fala um pouquinho pra gente do livro. Esses livros, eles foram muito sobre o transtorno TDAH, né? Expressões comportamentais, né? O primeiro livro fala de uma criança, conta um pouquinho de como ela se sentia diante desse transtorno, dos apontamentos que ela viveu ao longo da vida, né? E aí, dando aí, né, um spoiler, a criança sente uma comunicação do coração dela com ela mesma, que falava que ela não precisava de escutar. O livro nos chama Não Precisa Escutar, né? Ainda tem uma imagem da menininha assim, cansada de tanto ouvir julgamentos sobre o seu comportamento. E quando o coração dela começou a falar com ela, que ela veio para brilhar, que ela estava ali porque a vida dela era feita de propósito, e aí ela começou a expandir todo o potencial dela para o mundo. Até arrepiei, todinha debaixo dessa blusa.
sobre a importância, te cortando só um pouquinho, sobre a importância de conscientizar também a criança que ele é além dessa questão, né, Sara? Porque é muito desafiador essa questão emocional, mental, que né? Para nós tudo adultos, isso, né? imagina a criança, Criança. ter consciência para saber lidar, né? Não, que livro incrível. E aí a gente não tem nem que esperar isso de uma criança. Saber lidar com esses julgamentos, com esses apontamentos, ela vai sentir. Porque ela não tem, a menina do livro cresceu. E aí ela passou a entender, eu não sou isso não. Eu sou capaz, eu sou boa. Eu não tenho que acreditar no que as pessoas falam. Mas a menina recebeu ali, precisou de passar por tudo isso, por todo esse sofrimento para vir essa transformação. Mas a criança, ela não é capaz, ela não tem a metacognição ainda, né? Ela não é capaz ainda de interpretar dessa forma. Ela vai acreditar em tudo que fala sobre ela. Ela vai absorver aquilo como verdade. Então, como verdade. cabe nós, adultos, direcionar isso da melhor forma. Porque, pensa bem, Cássia, a gente quer adultos vibrantes, adultos que fazem, acontece, mas a gente está ali tolindo a criança todo o tempo, julgando todo o tempo, tirando a expressão da criança todo o tempo. Eu sei que é desafiador, eu estou no ambiente escolar, né? Eu sou mãe de 2 crianças, então eu sei o quanto elas nos desafiam todos os dias. Estão vindo cada vez mais evoluídas que nós, que as gerações passadas. E aí o desafio é dobrado, né? Dobrado. Para você Mas acompanhar, né? Gente, eu fico vendo meu sobrinho assim, acompanhar o raciocínio dele, acompanhar a dinâmica dele, acompanhar a vontade dele de querer fazer as coisas, de aprender, que a gente e se expressar, porque a gente é de uma época que não podia se expressar, não podia falar o que a gente queria, né? E as crianças estão vindo muito com isso, de expressão, né? E acolher essa expressão dessa criança. É claro que a gente vai precisar de direcionar, a gente vai precisar de ensinar regras sociais, mas até um certo ponto, né? Porque eu não sou detentora da verdade, de tudo que é certo. Quem sabe ela não veio aí para me mostrar o que deve ser feito, né? A gente aprende muito com eles, né? Muito, o tempo todo. O tempo todo. É. E aí, Cássia, eu vivo escrevendo, sabe? Eu tenho uma série, mas ainda de livros, mas ainda e aí na minha escrita eu exponho isso, sabe? A expressão da criança através do choro. Por que não pode chorar? Né? A expressão eu tenho um livro que chama Menina Mais ou Menos, que eu ainda não publiquei, mas eu quero, que tem que ser boa em tudo. A gente não tem que ser bom em tudo. A minha escrita vem muito por isso, sabe? Para quebrar aquilo que foi falado, que foi feito até hoje. Seu livro são primeiro para os pais, né? Primeiro para os pais. Eles vêm assim numa historinha rítmica, com rimas, com figuras, mas ele acessa o público adulto de uma forma porque a muito gente forte. precisa entender que é uma geração diferente da que nós fomos e que o cuidado com eles também tem que ser diferenciado, a atenção tem que ser diferenciada. O incentivo tem que ser diferenciado, né? Então, seu livro é bem interessante primeiro para os pais lerem, até porque eu preciso saber como que eu vou lidar. Como é que eu vou mostrar para o meu filho que ele é além da doença, né? Do transtorno, que ele não é o transtorno, não é o transtorno que vai defini-lo, né? E mesmo porque o transtorno não é regra. Ter TDAH não é regra comportamental para ninguém ter autismo. Cada indivíduo é único. Cada um manifesta de uma forma. Então, e tem níveis também, né? Sim. Então, assim, isso é muito além. E a gente é capaz de muito mais. Nada nos define. E aí eu venho trazer o camuflar. Que depois do Não Precisa Escutar, veio o camuflar, que veio para falar assim... Eu posso me expressar, eu posso ser quem eu sou, porque ele fala da camuflagem social, né? Traz a camuflagem na natureza e fala como nós, indivíduos, nos camuflamos para nos adaptar a tudo isso. E o que acontece muito dentro desses transtornos, né? Que é tentar se enquadrar, ou o indivíduo mesmo tenta, ou a sociedade tenta enquadrar ali dentro de um padrão. E que não precisa desse padrão. Porque esse padrão não traz felicidade, não traz bem-estar. Que lindo, que perfeito. E para a gente encerrar, onde que a gente encontra seus livros?
Então, não precisa escutar comigo. Agora, o Camuflar, ele tá na internet, na Amazon, em vários sites. Que aí a gente coloca os contatos, né, seus contatos, para quem quiser e tiver interesse de adquirir. Eu imagino que muitas mães vão ter, porque é realmente muito interessante. Eu acho que primeiro a mãe e o pai precisam ler para depois saber como... Até como abordar com a criança, né? Eu fico vendo assim, a dificuldade mesmo das crianças de se expressarem, de expressar o que estão sentindo, né? E mais ainda a dificuldade dos pais de lidar com isso. De lidar com isso. Porque eles, aí acessa as dores dos pais, e às vezes eles têm momentos. comportamentos para justificar as emoções, mas não conseguem falar sobre. Não conseguem falar sobre, Vai ser muito interessante. Sara, foi um imenso prazer te conhecer e bater esse papo com você sobre essas questões dos transtornos do aprendizado. Muito obrigada pelo podcast de hoje e até até breve, que eu ainda vou aparecer mais por aqui.